Começa agora a MAC Entrevista. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao MAC Entrevista, um programa que sempre traz o aluno ou aluna do curso de jornalismo do Mackenzie para contar a sua história e experiência na faculdade, sua trajetória, sua atuação no mercado e seu processo de produção no trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Eu sou Giovana Mencaster e me acompanham nessa edição Érica Coelho e Giovana Carvalho. Olá, Érica. Olá, Giovana. Sejam bem-vindas. Olá, Giovanas. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Gi. Oi, Érica. Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje vamos receber uma convidada muito especial, alguém que é apaixonada pelo curso de jornalismo, uma pessoa que está quase terminando a faculdade e é estagiária numa das principais empresas de comunicação do país, a CNN Brasil. Pois é, Giovana, ela vai nos contar sua trajetória acadêmica e profissional, falar de seu trabalho na CNN e dar dicas sobre o processo de estágio. E olha só, Érica, ela também vai falar sobre algo que nos interessa muito, apesar de ainda estarmos no segundo ano do curso, né? A gente vai falar hoje sobre o TCC. É isso mesmo, gente. Nossa convidada é a Zeina Bazi. Zeina, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda ao MAC Entrevista. Sou eu que agradeço o convite. Olá, meninas. É um prazer estar aqui, porque vendo vocês, eu lembro de mim, algum tempo atrás, não tanto tempo assim, era eu quem estava entrevistando no MAC Entrevista, então é um prazer estar aqui. Zeina, então vamos começar a nossa entrevista. Qual foi o motivo de você escolher o jornalismo para a sua vida, para a sua profissão, para a sua carreira? Então, a minha história com o jornalismo é diferente da história de metade das pessoas da minha sala que queriam jornalismo desde pequenas. Eu venho de uma família que mexe com moda, uma família que tem loja de confecção de jeans. E desde pequena eu falava, eu vou crescer e vou estudar moda para seguir o ramo da família. Mas com o tempo eu acabei perdendo um pouquinho o encanto pela moda e no 9º ano do ensino fundamental, há alguns bons anos, eu falei, eu acho que eu não quero mais moda para mim. E agora? E aí, no 1º ano do ensino médio, o meu professor de português, ele era super próximo de mim, e ele comentou, nossa, os seus textos são bons, você é comunicativa, por que você não pensa em algo na área da comunicação? Aí eu falei, quem sabe? E ele era formado também em jornalismo. Fábio, eu lembro o nome dele até hoje, inclusive. E ele começou a pesquisar comigo algumas coisas sobre jornalismo, e eu me encantei pelo curso e descobri que no jornalismo eu poderia seguir o jornalismo de moda. Então foi por isso que eu escolhi o jornalismo, porque eu sempre tinha o texto bom, eu era comunicativa e falei, nossa, pode ser uma área onde eu me dê bem. E até então foi a moda que me puxou para o jornalismo. Não foi essa paixão de ver a TV e falar, eu quero apresentar o Jornal Nacional desde pequena. Que interessante, Zeina, mas ainda nesse ponto, por que você escolheu o Mackenzie, então? O Mackenzie, ele foi uma escolha de infância para mim. Minha mãe, ela é formada em Direito, e desde que eu sou pequena, ela fala que sonhava em fazer Mackenzie, só que não conseguiu entrar no Mackenzie, porque, vocês sabem, né, o Direito do Mackenzie é um curso super concorrido, é um dos mais concorridos no Brasil. Aí ela sempre me falava, Nana, o campus do Mackenzie é incrível, Nana é como ela me chama. O campus do Mackenzie é incrível, o Mackenzie é uma universidade sensacional. Eu era muito fã do High School Musical, e o High School Musical brasileiro foi filmado aqui no Mackenzie. Aí ela usava até isso para me chantagear, você viu? Você vai poder ser a Gabriela, você vai poder ser a Sharpay, vai para o Mackenzie. Aí com o tempo eu tive muitos colegas da escola, do ensino médio, que também acabaram entrando no Mackenzie, e eles começaram a me falar, vamos para o Mackenzie Day, vamos para isso, vamos para cá, para lá. E eu comecei a frequentar o campus do Mackenzie em eventos abertos ao público, e eu me encantei pelo Mackenzie. No 9º ano do ensino médio, no 9º ano do ensino fundamental, eu já falava que queria fazer Mackenzie. Então é até engraçado, porque a escolha da universidade veio antes da escolha de curso. Só um comentário aqui que eu tenho para fazer, que eu achei interessante nessa história, que você comentou que a moda que puxou para o jornalismo, comigo foi a mesma coisa, que eu só entrei no jornalismo porque eu queria fazer moda, mas não estava muito seguro com a faculdade. E aí eu optei pelo jornalismo por causa do jornalismo de moda, só que hoje já está mudando um pouco isso.
Mas agora aqui, voltando para as perguntas, qual a visão que você tinha do jornalismo e o que mudou no decorrer do curso? Então, eu tinha uma visão totalmente glamourizada do jornalismo. Eu achava que eu ia ser jornalista de moda, ia estar vestida da cabeça aos pés de Gucci e Versace, ia ganhar muito dinheiro, sabe? Eu tinha essa visão de que eu ia ser uma estrela, de que eu ia ser super famosa sendo jornalista. E eu vejo hoje em dia, eu vejo que o jornalista não tem que valer mais que a notícia, que o jornalista não é famoso. O jornalista, ele é um funcionário como qualquer outro. A nossa função é dar notícia, mas a gente não é famoso. E eu tinha uma visão muito, 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 muito glamourizada do jornalismo. Eu achava que eu ia andar na rua e as pessoas iam pedir para tirar foto comigo. Eu achava que o jornalista era uma estrela, sabe? Era totalmente glamourizada a imagem. Aí, nos meus primeiros meses de faculdade, não digo nem semestres, eu comecei a achar que eu ia mudar o mundo. Eu sou descendente de árabe e eu achava que ia curar todas as injustiças do mundo e ia mudar a visão de todo mundo sobre a comunidade árabe. Aí eu também vi que não é bem assim, que o jornalista ele tem que só informar, ele não é militante. E hoje em dia eu vejo que o jornalista ele tem que só noticiar. Eu acho que imparcialidade, para mim, é uma coisa utópica. A gente não consegue ser imparcial, mas da forma mais neutra possível, sabe? Noticiar os dois lados da história e permitir que, no meu caso, o telespectador cria a própria opinião, não eu fazer a minha opinião valer mais que a que ele pode criar. Muito interessante essa visão que você colocou sobre ser fã de High School Musical. Eu também sou muito fã, queria ser a Gabriela desde pequena. E acho que essa é uma característica de você ser fã de High School Musical te faz querer ser um pouco brilhante, um pouco mais conhecido. Todo mundo que já foi fã tem um pouco dessa vontade e acaba pegando um pouquinho nessas ideias que a gente quer seguir na nossa carreira profissional. Mas agora, pensando sobre as experiências, né, que a gente vai adquirindo na faculdade, qual foi a que você considera mais importante até hoje na sua carreira? Eu vou dividir isso em duas partes. Na universidade, eu tive muita experiência. Eu participava de tudo que eu tinha direito. Nos meus primeiros anos, até eu começar a estagiar, qualquer curso, qualquer oficina, qualquer aula, palestra, qualquer coisa que a faculdade tinha, eu pegava e me inscrevia, participava. Eu era louca dos cursos. Eu vivia no Mackenzie, das 7 da manhã às 7 da noite. E eu acho que o que me fez crescer muito profissionalmente, além de tudo isso, além dos trabalhos com os professores, além das aulas, foram também duas coisas que eu fiz aqui dentro. Eu participei da redação virtual na editoria de moda por 2 anos. Então, eu saí a campo para entrevistar pessoas. Foi onde eu tive o primeiro contato na reportagem de rua como repórter mesmo, fazendo textos, fazendo artigos, enfim, escrevendo para valer. E eu também participei, eu gosto muito de futebol. Por 1 ano e meio, ou 1 ano, agora não me recordo, eu fiz parte da Arquibancada Mackenzie, um programa de rádio sobre esportes no Mackenzie. Então, todo dia eu chegava mais cedo para participar, para editar, produzir. Então, essas duas coisas eu acho que fizeram eu ter experiência prática ainda dentro da faculdade. Foram um grande diferencial no meu ponto de vista. E profissionalmente, acho que a experiência que mais me marcou, eu trabalho em jornalismo internacional, foram duas coberturas. A das eleições americanas, incluindo a invasão do Capitólio, foi algo muito punk, algo que me fez crescer demais profissionalmente, fez eu ver o que é ser jornalista na prática, ser jornalista recebendo a notícia em 1 segundo e no outro tendo que colocar ela no ar. E a explosão do Líbano, lá no porto de Beirute, foi algo que mexeu comigo pessoalmente, já que eu sou descendente de libaneses, e profissionalmente também, porque foi uma cobertura em loco, insana, 24 horas, vivendo em função daquela explosão. Nossa, Zena, quanta coisa. Agora que você já ingressou nesse assunto do seu estágio na CNN, conta pra gente uma coisa que a gente tá muito curioso. Conta como que foi o processo para você ingressar no seu estágio na CNN, já que a gente imagina que deve ter muita concorrência. Explica um pouco pra gente como que funcionou. Então, eu vou até dar uma dica. Gente, não fiquem impressionados com o estágio, porque a minha trajetória para chegar na CNN foi uma trajetória, assim, totalmente, que nem eu esperava, para ser bem honesta.
Num belo dia, a gente recebeu uma mensagem no nosso grupo de sala falando que a CNN viria ao Mackenzie dar uma palestra para falar sobre o programa de estágios que a emissora estava abrindo para contratar, se eu não me engano, eram 21 estagiários. E eles vieram aqui para conversar com a gente, para explicar como que isso funcionaria, como funcionaria o processo de contratação. Eu vim nessa palestra, mas para mim, eu falava, hard news, até então eu tinha certeza de que eu ia seguir moda ou entretenimento. Eu vou até fazer um paralelo com o que a Giovana falou, a questão de ser fã de High School Musical. Eu também sou muito fã do Harry Styles, eu queria entrevistar ele. Eu aceitaria qualquer emprego que eu pudesse entrevistar ele. Para mim, o hard news era algo totalmente impossível. Eu falar de política, economia, nem passava na minha cabeça. Eles vieram para cá e eu curti muito o processo de estágio deles. E até então eles não tinham contratado tantas pessoas, mas tinha, por exemplo, o Evaristo Costa, que até então trabalhava na CNN. Eu era uma grande fã, eu falei, vou me inscrever, quem sabe? Meu currículo foi selecionado para a primeira fase de provas. Eu fiz a prova, mas eu fiz a prova assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei naquela sala falando, eu não vou passar, impossível. Eu nem sou tão capacitada assim nessa área de política e economia. E passei para a segunda fase, minha prova foi super boa. Na segunda fase, que foi a fase de RH, né, de Dynamic em Grupo, digo, eu passei também. Eu falei, nossa, que estranho, eles estão realmente curtindo o meu perfil. E foi para a fase de entrevistas. Nessa fase, eles já tinham selecionado, o filtro já era bem menor, e me elogiaram muito nessa fase de entrevistas. Falaram que meu texto, que era um texto sobre Bolsonaro, foi muito bom, foi exatamente o perfil que a CNN estava olhando, e que eu tenho o perfil que a CNN queria para trabalhar lá. Participei do processo de entrevistas, deu um mês, a CNN me chamou para ir até lá. Eles até então disseram que eu seria entrevistada novamente, mas dessa vez por outras pessoas do RH, mas na realidade não foi uma entrevista, foi uma espécie de vídeo brincando com a gente, está até disponível no YouTube da CNN. Foi quando eu fiquei sabendo que eu havia sido contratada. Então, o meu caminho até a CNN foi um caminho assim, que até hoje eu não sei explicar, foi totalmente inesperado. Mas eu tô lá até agora, então eu espero que gostem do meu trabalho. Que legal essa história. Legal saber que pode ter isso na vida da gente também. Agora você falando da CNN, me conta uma coisa que eu estou super curiosa também, que é como que é essa rotina de trabalho no dia a dia na CNN? Então, atualmente eu trabalho da 1h30 às 7h30, perdão, antes era da 1 às 7. Eu continuo como estagiária, mas eu sou estagiária da área de internacional, eu faço edição. Hoje em dia eu atuo em 2 jornais, porque eu estou cobrindo férias em um deles, mas principalmente eu faço Prime Time, que é o jornal do Márcio Gomes. Eu edito todo o material internacional que entra nesse jornal, sou eu quem faço. Eu faço os textos que entram no ar, eu preparo as reportagens, eu coordeno as entradas com as correspondentes. Eu não sei se já as pessoas que estão nos ouvindo, ou vocês mesmos sabem o que é uma cabeça, por exemplo, mas o que o âncora faz antes de chamar repórter? Sou eu quem escrevo um boletim, o texto do boletim, que a repórter vai gravar lá, no caso em Londres, ou em Washington, ou em Nova York. Sou eu quem faço os textos, sou eu quem seleciono as imagens que vão cobrir os VTs. E é uma rotina insana, né? Porque a notícia é 24 horas. É um canal de hard news, então eu pisquei, eu vou perder uma coisa que o Biden falou e que pode ser um gancho gigante para uma cabeça da Heloísa Vilela, que está lá em Nova York. Então, é notícia 24 horas. Lá a gente tem 2 telas de computador. Cada tela é dividida em 1 milhão de agências de notícia, Twitter, Instagram, atualizando toda hora para ver qual a notícia que saiu, porque ao longo do dia a gente tem que ir mudando também. Por exemplo, a notícia que entrou no Jornal da Manhã provavelmente já vai estar velha para o Jornal da Tarde. Então, atualizando toda hora. Eu tenho que estar sempre atenta ao que está acontecendo, sempre antenada, eu tenho que estar com antecedência também, já tendo uma base o que pode ser notícia hoje, por exemplo. O Biden vai dar uma coletiva de imprensa hoje às 3 da tarde. Eu preciso estar sabendo disso desde ontem, para programar tudo. Então, é uma notícia de trabalho, uma rotina de trabalho, perdão, é bem corrida, bem puxado.
Perfeito, muito legal essa história que você contou agora. Dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala do seu trabalho. Eu queria agradecer muito pela sua participação e desejar sucesso na apresentação do seu TCC, na sua carreira profissional. E espero que numa próxima oportunidade a gente se veja e possa falar mais sobre a sua experiência no mercado de trabalho, sobre dicas para estagiários que estão entrando agora na carreira profissional. E também gostaria de agradecer as minhas colegas, Érica e Giovana. Zeynab, boa sorte, sucesso, até mais. Obrigada. Eu desejo todo o sucesso, toda a sorte do mundo para vocês. Brilhem muito nessa carreira que é apaixonante. Vocês estão começando, mas, sabe, participem de tudo que a universidade oferecer. E o jornalismo é encantador, gente. É corrido, mas é encantador. Sim, obrigada. Érica, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Giovana também, obrigada por conduzir conosco esse momento de entrevista. Obrigada a vocês, boa sorte aí, Zeynab, para você. Obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada e até o próximo MAC Entrevista.